Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, queremos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir a tua voz. Tu tens toda a liberdade nesta noite para nos falar, Senhor, diretamente por meio da tua santa palavra. Prepare as nossas mentes agora para compreender a tua palavra, os nossos corações para recebê-la e as nossas mãos e pés para obedecê-la. Prepare os meus lábios, Senhor, para proferir deste púlpito tão somente a tua palavra, não o conselho de homens, mas o teu divino conselho para a tua igreja. Vem nos ferir e vem nos curar pelo poder da tua palavra e do teu Santo Espírito. Vem, Senhor, intervir em nossas vidas, para que não sejamos mais tão amoldados ao padrão deste mundo, antes sejamos transformados pela renovação da nossa mente, a fim de que possamos experimentar e comprovar tua boa, agradável e perfeita vontade em Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Podemos sentar. No dia 13 de setembro do ano de 1980, na inauguração do Centro de Estudos Billy Graham, na Wheaton College, nos Estados Unidos, Charles Habib Malik, ex-embaixador do Líbano aos Estados Unidos e ex-presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Assembleia Geral da ONU, ele proferiu um dos discursos mais importantes da história recente da Igreja Evangélica, um discurso intitulado As Duas Tarefas. Que duas tarefas são essas? Ouça atentamente alguns trechos do discurso dele. Evangelismo é sempre a tarefa mais importante a ser executada pelo ser humano mortal. Fazer com que o homem orgulhoso e rebelde e autossuficiente, e o orgulho, a rebeldia e a autossuficiência são a mesma coisa, caia de joelhos e reconheça em lágrimas a majestade, a graça e o poder real de Jesus Cristo, é o maior acontecimento na vida de qualquer homem. E aqueles que estão engajados em intermediar este acontecimento, os evangelistas, são os proclamadores supremos de Deus. Mas, assim como nenhum de nós está sozinho com Deus e a Bíblia, mas estamos presentes uns com os outros, tampouco possuímos somente uma alma e uma vontade que tem que ser salvas, mas também um raciocínio que tem que ser afiado e satisfeito. Este raciocínio pergunta sobre tudo, incluindo Deus, e nós buscamos e amamos e adoramos o Senhor Deus de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E por estarmos presentes uns com os outros, estamos argumentando e raciocinando uns com os outros o tempo todo. De fato, cada frase, cada discurso é um produto do raciocínio. E por isso não há vergonha nem pecado em disciplinar e cultivar nosso raciocínio ao máximo. É uma necessidade, uma obrigação e uma honra fazê-lo. Portanto, se o evangelismo é a tarefa mais importante, a tarefa que vem logo atrás, não em 10º lugar, tampouco em 3º lugar, mas em 2º lugar, não é política, nem economia, nem a busca por conforto e segurança e facilidades, mas descobrir exatamente o que está acontecendo com a mente e o espírito nas escolas e nas universidades.
A igreja e a família, disse o embaixador Malik, cada uma delas já envolvida em outros confrontos e desafios, está lutando uma batalha perdedora no que diz respeito à influência das universidades sobre a saúde espiritual e a integridade da nossa juventude. Toda a pregação do mundo e toda a atenção dos melhores pais, entre os quais não há problema algum, significará muito pouco ou quase nada, contanto que aquilo ao qual os nossos filhos são expostos dia a dia, por 15 a 20 anos, praticamente cancele, tanto moralmente como espiritualmente, o que eles ouvem, veem e aprendem em casa e na igreja. Portanto, o problema da escola e da universidade é o problema mais crítico que aflige a civilização ocidental. Ele continua: já que Cristo é a luz do mundo, precisamos fazer com que a sua luz venha esclarecer o problema da formação da mente. O desafio não é apenas ganhar almas, mas salvar mentes também. Se você ganhar o mundo inteiro e perder a mente do mundo, você logo descobrirá que você não ganhou o mundo. De fato, é possível que você tenha perdido o mundo. Para que você cresça e obtenha êxito intelectualmente, é preciso sacrificar ou ignorar Jesus? Para render toda a sua vida a Jesus, é preciso que você sacrifique ou ignore o estudo e a pesquisa? Sua rendição aos estudos e à pesquisa é essencialmente incompatível com a sua rendição a Jesus Cristo? Essas são as perguntas cruciais, e eu rogo para que vocês não pensem que as respostas são mais simples do que realmente são. E ele termina: se cristãos não se importarem com a saúde intelectual dos seus filhos e pelo destino da sua própria civilização, uma saúde e um destino tão interligados à condição da mente e do espírito nas universidades, quem mais se importará? A tarefa é gigantesca, e para que ela seja cumprida, assim como eu creio que Cristo deseja que ela seja cumprida, pessoas precisam viver incendiadas por ela. Não basta viver incendiado pelo evangelismo apenas. Então, quais são as duas tarefas principais da igreja no nosso século, no Ocidente? Segundo as palavras do Dr. Malik: evangelizar almas e discipular mentes. Uma coisa não pode vir às custas da outra. E eu diria mais: não apenas atentando para o que estão ensinando aos nossos filhos e aos nossos jovens nas escolas e nas universidades, certamente para isso também. Louvo a Deus pelos esforços do pastor Marcelo, dedicar essas tardes de domingo na escola bíblica para falar sobre cosmovisão, essa visão de mundo que estão ensinando aos nossos filhos desde cedo. Mas se olhássemos somente para as instituições formais de ensino, creio que nós deixaríamos uma brecha enorme na formação da próxima geração. Por quê? Quem é que mais forma a próxima geração hoje em dia? Sinto dizer, não é a escola e nem a universidade. São os meios de comunicação em massa e principalmente a televisão. Segundo a pesquisa brasileira de mídia, realizada no ano de 2015, a TV continua sendo o principal veículo de comunicação dos brasileiros. 93% dos brasileiros disseram possuir uma TV e assistirem TV regularmente. Somente 42% dizem o mesmo sobre a internet. Em 2015, pasmem, os brasileiros gastaram, em média, segundo esta mesma pesquisa, entre 4 horas e 15 e 4 horas e meia na frente da tela da televisão, o que representa 1/3, ou melhor, 1/4 do tempo útil do ano. 3 meses de trabalho gastos na frente de uma telinha. Entre crianças e adolescentes, pasmem ainda mais, a proporção é maior. De 2004 a 2014, a evolução do tempo gasto na TV, na frente da TV, pelas crianças foi maior. Em 2004, as crianças brasileiras e os adolescentes já assistiam 4 horas e 43 minutos por dia de TV. Em 2014, 5 horas e 35 minutos por dia.
o que representa mais tempo do que é gasto até mesmo do que na escola. Quem está formando quem? E o que eles estão assistindo naquelas 5 horas e 35 minutos todos os dias? Quais são os efeitos dessa avalanche de televisão na próxima geração? Bem, as estatísticas estão aí. John Stott resume os achados das melhores pesquisas da seguinte forma: primeiro, preguiça física, níveis assustadores de sedentarismo infantil e obesidade infantil. Crianças que não se exercitam, mas ficam lá mofando no sofá na frente da telinha. Flacidez e passividade intelectual. Já há dados que correlacionam o tempo gasto na TV com perda de capacidade de concentração e raciocínio, cada vez mais cedo nas nossas crianças. Isso sem falar sobre a exaustão emocional, elas que recebem uma carga massacrante de estímulos de toda sorte, por meio da programação aberta e fechada, e não conseguem mais sentir empatia, compaixão, só sabem rir da tragédia, ou rir do que não é risível, que aponta também para a confusão psicológica e a desordem moral causada pela televisão nas próximas gerações. A inversão de papéis, filhos fazendo o papel de pais nos desenhos e nos seriados, maridos bananas, mulheres superpoderosas, famílias totalmente confusas e desordenadas, e as crianças acham que isso é a realidade. Sem falar nos altíssimos níveis de violência, de erotização e de materialismo aos quais são expostos todos os dias por 5 horas e 35 minutos. Então, pastor, o que isso tem a ver com a fé cristã? O que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso? Sobre a maneira como o mundo está formando a nossa mente, nossa e dos nossos filhos. Como a Bíblia fala sobre o cuidado que devemos ter com o que ocupa o nosso pensamento e dos nossos filhos. Quais são os perigos de não vigiarmos aquilo que assistimos e aquilo com o qual alimentamos a nossa cabeça? E quais são as medidas que teremos que tomar se queremos resistir ao mundo e viver de maneira santa e piedosa? Bem, é sobre isso que precisamos falar nesta noite. Começando por onde? Começando pelas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 22. Guarde o seu lugar em Romanos 12, vamos voltar para lá ao final da mensagem. Mas vá comigo para Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Quando perguntado por um mestre da lei sobre qual era o primeiro e maior mandamento, respondeu Jesus, Mateus 22, versículo 37: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O que o Senhor Jesus quis nos ensinar com essas palavras? Que Deus nos criou por inteiro. E se Ele nos criou por inteiro, Ele detém os direitos plenos sobre a nossa vida. O que fazemos com as mãos, o que ocupa o nosso coração, mas também o que preenche a nossa mente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Peço perdão aos irmãos, temos um probleminha com o gerador, vai ficar um pouquinho menos agradável aqui nos próximos momentos, mas perseveremos pela graça de Deus, tá bom? Deus nos criou por inteiro, nos fez por inteiro, cada parte do seu ser e do meu também, e por isso Ele nos chama a adorá-lo por inteiro, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. O que isso quer dizer? Primeira coisa, que nós não podemos amar a Deus
somente com o nosso intelecto, somente com o nosso entendimento. E há muitos que fazem essa confusão hoje em dia, achando que por serem bons teólogos, bons estudantes da palavra, por acumularem conhecimento, são bons e completos adoradores. Não. Disse Jonathan Edwards: conhecer a Deus sem amar a Deus é pior do que não conhecê-lo. Porque conhecer a Deus e não amá-lo pode te dar a falsa impressão de que você de fato conhece a Deus. Seria como eu dizer que eu conheço a minha esposa, conheço tudo sobre ela, todos os seus defeitos, todas as suas virtudes, o que ela mais gosta, o que ela menos gosta, mas não fizesse nada a respeito, se não mudasse nada a respeito do meu relacionamento com ela, o meu cuidado com ela. Eu a conheço de certa forma, mas se eu não a amo, eu de fato não a conheço. Assim também Deus não existe apenas para ser conhecido, mas amado e obedecido. Então amar a Deus não é apenas conhecê-lo com o nosso intelecto, porém, amar a Deus não é menos do que servi-lo com a nossa mente. E isso é fundamental numa geração de crentes evangélicos no Brasil, desmiolados e mundanos, que resumem a sua fé num sentimento, numa paixão, numa experiência, em atividades religiosas, mas que não são iluminados e treinados e dirigidos pela palavra. Dizem que amam Jesus, dizem que conhecem Jesus, mas não dão ouvidos às palavras de Jesus e sequer poderiam recitar meia dúzia de palavras que ele ensinou. Amar a Deus não envolve apenas o nosso entendimento, mas amar a Deus não exige menos que todo o nosso entendimento. Então o que Deus uniu, ninguém deve separar. Mente e coração, luz e fogo, unidos na nossa devoção a Deus, para a glória dele. Como bem resumiu o autor Os Guinness em seu livro, e o título é maravilhoso, já te dá vontade de procurar logo na internet, né? Corpos sarados, mentes obesas. Porque os evangélicos não pensam, e o que fazer sobre isso? O título bom, hein? Fácil de vender. Os Guinness disse: o anti-intelectualismo evangélico é tanto um escândalo como um pecado. É um escândalo no sentido de ser uma ofensa e uma pedra de tropeço que impede desnecessariamente pessoas sérias de considerarem a fé cristã e verem a Cristo. É um escândalo porque tem muita gente que pensa e pensa muito, mas que mantém a sua distância da igreja, porque a igreja hoje não pensa, não tem cuidado com a mente. Mas é um pecado também. Por quê? Porque é uma recusa contrária ao primeiro dos grandes mandamentos de Jesus: amar o Senhor nosso Deus com a nossa mente. Não é opção, não é alternativa, é uma ordem. Ame a Deus com toda a sua mente. Por isso John Piper diz muito bem no seu livro Pense, a vida da mente e o amor de Deus: pensar é indispensável no caminho do amor a Deus. Quem diz que ama a Deus, mas não consegue descrever a Deus, de fato ama a Deus? Se eu dissesse que eu amo minha esposa e não pudesse te dizer meia dúzia de coisas inteligíveis e coerentes e verdadeiras sobre ela, eu amaria? Pensar é indispensável no caminho do amor a Deus. Piper continua: pensar não é um fim em si mesmo. Nada exceto Deus mesmo é um fim em si mesmo. Pensar não é o alvo da vida. Pensar como não pensar pode ser o alicerce para a vanglória. Pensar sem oração, sem o Espírito Santo, sem obediência e sem amor, ensoberbecerá e destruirá. Mas o pensar em submissão à poderosa mão de Deus, o pensar saturado de oração, o pensar guiado pelo Espírito Santo, o pensar vinculado à Bíblia, o pensar em busca de mais razões para louvar e proclamar as glórias de Deus, o pensar a serviço do amor, esse pensar é indispensável em uma vida de pleno louvor a Deus. Deus nos fez por inteiro e quer que o louvemos por inteiro, de alma, de coração e de mente.
Por isso, todo cuidado é pouco com aquilo que ocupa o nosso pensamento. É o que disse Paulo aos Filipenses. Abrem Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Paulo dá o seguinte conselho aos seus leitores em Filipos: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu gosto ainda mais da tradução da Almeida, que diz que essas coisas ocupem o seu pensamento. Isso porque a palavra no original aqui não fala de um pensamento superficial, uma consideração passageira, mas fala de um raciocínio deliberado, coisas que ocupam, devem ocupar a sua mente. É aquele pensamento que não sai da sua cabeça, da hora que você levantou até a hora que você deitou. É aquela coisa que não sai da sua cabeça enquanto passa a semana, aquele pensamento recorrente. Pode ser uma preocupação, pode ser uma constatação, pode ser uma lição. Enfim, Paulo está dizendo, as coisas que ocupam o nosso pensar devem ser criteriosamente selecionadas por um crente, um servo de Deus. Ele deve ter o seu filtro ligado em todo instante para saber, peraí, isso é verdadeiro? É nobre? Isso é correto? É puro? É amável? É de boa fama? Há algo de excelente nisso? Algo digno de louvor? Então eu permitirei que esse pensamento ocupe, seja inquilino do meu intelecto. Do contrário, se não for verdadeiro, se não for nobre, se não for correto, se não for puro, se não for amável, se não houver boa fama, nada de excelente, nada de digno, não pense nessas coisas, não ocupe a sua mente com isso, diz Paulo. Cada um aqui é convocado a ser um guardião da sua mente. Pense nessa imagem comigo, um guardião, uma sentinela, a postos nos portões de uma cidadela, e ele tem que saber quem é essa pessoa que quer entrada nessa cidade. É uma pessoa de paz, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que vai trazer desarmonia para a cidade, que vai criar alvoroço. É um inimigo, é um espião, é uma pessoa de má fama, é alguém que pode disseminar discórdia, é alguém que pode nos expor e nos destruir. Quem é essa pessoa? Ela merece entrada aqui ou não? Assim também deve ser um crente com cada coisa que se apresenta aos seus olhos e à sua mente. Peraí, de onde vem isso? Que pensamento é esse? O que é isso que eu estou vendo, que estão querendo me ensinar e os meus filhos? O que isso pode causar na formação deles? Como isso pode afetar a minha devoção? Como isso pode roubar a minha paz? Como é que isso pode afetar o meu casamento, a maneira como eu vejo o meu corpo, o meu trabalho, o meu dinheiro, minha saúde? Isso vai me fazer mais mal ou bem? Procede de Deus ou não? E se não, não pense nisso. Barre isso na porta. Do contrário, dê entrada, até que o pensamento prove o contrário. É mais ou menos isso que Paulo tinha em mente quando ele escreveu aos Coríntios. Abra mais um texto comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. Que diz a palavra de Deus: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você ouviu a linguagem aqui militar de Paulo? Levar cada pensamento cativo, levá-lo aos pés do nosso comandante, do nosso general Cristo, e perguntar: Cristo, esse pensamento merece admissão no nosso acampamento ou não?
Fará mais mal do que bem ou mais bem do que mal? O que ele representa? De onde vem? Quem mandou isso aqui? Levar cativo cada pensamento, cada informação, cada estímulo, para torná-lo obediente a quem? A Cristo, o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa mente, aquilo que ocupa o nosso pensamento. Então veja de quantas formas diferentes, primeiro Jesus e depois Paulo nos mostram o cuidado que devemos ter com aquilo que permitimos entrar na nossa mente, com aquilo com o qual alimentamos o nosso intelecto, aquilo que permitimos os nossos olhos assistir. É assim que você tem guardado sua mente? É dos seus filhos? É assim que temos guardado e vigiado as portas da nossa casa e daqueles canais que querem influenciar e moldar a nossa maneira de pensar e dos nossos filhos? Temos tido especial cuidado com a maneira como o mundo quer influenciar e moldar o nosso pensamento? Por que a igreja vive como vive, meus irmãos? Por que a igreja se tornou um povo tão mundano como o resto do mundo? É fácil, porque a igreja pensa que nem o mundo, se alimenta da mesma dieta intelectual que o mundo, seja sobre política, seja sobre economia, seja sobre entendimento, seja sobre família, casamento, criação de filhos, sabedoria financeira. Nós nos alimentamos do mesmo lixo e do mesmo entulho do mundo, por isso vivemos que nem o mundo. Se nós não reconsiderarmos os nossos caminhos, se nós não formos melhores mordomos e guardiões da nossa mente, a nossa sorte, a sorte dos nossos filhos, não será melhor do que a das famílias que estão fora da igreja, no Brasil. Que perigos nós corremos se formos negligentes? Que perigos nós corremos se nós não considerarmos o cuidado com a nossa mente? Isso nos leva ao segundo ponto. Já vimos o cuidado que devemos ter, precisamos estar cientes do perigo. Assim como qualquer contingente militar, qualquer exército precisa saber onde está pisando, contra quem está lutando, nós precisamos ter uma real noção, uma noção muito clara de quem está do outro lado da telinha, querendo influenciar a nós e os nossos filhos. Primeiro perigo que corremos quando nos expomos 4h30 por dia à televisão ou mais. Primeiro perigo é o perigo da insensibilização e do condicionamento. É ser bombardeado por aqueles estímulos diariamente de tal forma que a nossa consciência e o nosso pensamento crítico são anestesiados e nós baixamos a guarda. O Bispo Walter já compartilhou esse dado aqui antes, não deveria ser novidade. Pesquisas mostram que o cérebro humano é mais ativo dormindo do que assistindo televisão. Sabia disso? Por isso que é tão fácil e agradável assistir televisão, porque a gente relaxa, a gente desliga, a gente baixa a nossa guarda, justamente na hora em que a nossa guarda deveria estar mais erguida. E passamos a engolir e a processar todo o lixo que nos é transmitido pela televisão ou pela internet, pelo meio que for, sem filtro, sem senso crítico. Nos tornamos insensíveis e condicionados a aceitar como normal o que se passa na telinha. É como esburrar o seu braço continuamente. No início, dói. Mas daqui a pouco o seu organismo vai começar a produzir endorfinas que vão aliviar aquela dor e tornar aquele confronto, aquele contato menos doloroso. Assim o mundo vai nos massacrando, vai nos impondo a sua mensagem, a sua visão de mundo, e no princípio nos ofendemos, no princípio nos incomodamos, mas daqui a pouco nós estamos anestesiados.
totalmente condicionados. Quanto mais os nossos filhos, que ainda não têm senso crítico, e quanto mais os menores entre nós, que não sabem discernir a realidade da fantasia, principalmente na primeira infância, onde as crianças aprendem tudo pelo que vem, pelo exemplo, por imitação. E são elas que estão assistindo 5 horas e 35 minutos por dia. Ou melhor, são elas que estão sendo condicionadas 5 horas e 35 minutos por dia. E quem são os roteiristas dos programas? Quem são os produtores dessas fantasias? Que mensagem eles estão vendendo para os nossos pequeninos e para nós também? No que crê essa gente e como eles vivem? Você saberia dizer? Você não tem cuidado com a escola dos seus filhos, onde você os coloca para estudar? Sim ou não? Você não quer saber exatamente quem está em sala de aula, fazendo o quê, falando o quê, ensinando o quê? Pois bem, por que deveríamos ter menos critério com os produtores e roteiristas, os que alimentam as nossas crianças 5 horas e 35 minutos por dia? Se você não teria coragem para deixar seu filho ou sua filha 5 horas e 35 minutos sozinhos na orla de Copacabana, você faria o mesmo na frente de uma televisão? Mas o mundo nos anestesia, nos torna insensíveis, nos condiciona, nos faz baixar a guarda. E o que o mundo vende? Bem, é difícil resumir. Deixe-me tentar em alguns pontos. Primeira coisa para a qual o mundo nos torna insensíveis e condicionados pela TV, pela internet também, é a sensualização e a erotização precoce. Diz o antropólogo Dr. David Murray, a TV proselitiza a sexualidade. O que isso quer dizer? Ele diz, a televisão apresenta a sexualidade não apenas de maneira disseminada, mas a trata como um imperativo exótico, ingovernável, luxurioso, incandescente, envolvendo atletas sexuais impossivelmente perfeitos e quase olímpicos em sua beleza e aprimoramento físico. Além do mais, ela apresenta seu comportamento como normativo, natural, esperado, aceito e até encorajado. Do ficar à fornicação, do adultério ao abuso, da homossexualidade conjugal à heterossexualidade extraconjugal, da pornografia à promiscuidade. É natural, é aceito, é o que todos devem fazer, porque é isso que nos fará felizes. É isso que estão ensinando aos nossos filhos, desde os seriados mais inocentes até as novelas mais picantes. Não só o perigo da erotização e da sensualização, mas o perigo da brutalização. Essa fábrica de violência que se tornou a indústria do cinema, dos seriados e dos videogames, que fabricam violência sobre violência sobre violência, nos brutalizando em nome do entretenimento. É só entretenimento, pastor, é só um joguinho. Que mal tem um joguinho? É só um filme. Nós rimos desses novos heróis, Bruce Willis, Schwarzenegger, Stallone, da minha época, já não são novos, já está todo mundo aposentado, pelancudo, né? Mas tem o Vin Diesel, tem outros que assumem essas posições, se tornando os novos heróis, os novos valentões, os novos modelos para os nossos filhos. E o que eles estão vendendo? É violência sobre violência? Pastor, que mal tem isso? Ouça o tenente-coronel Dave Grossman, das Forças Armadas Norte-Americanas. Ele concedeu uma entrevista à revista Cristianismo Hoje há quase 20 anos. Ainda é a entrevista mais consultada e pesquisada de toda a história da Cristianismo Hoje. O que disse o tenente-coronel Dave Grossman?
Ele disse que os mecanismos usados pela indústria do cinema e principalmente pela indústria do videogame são os mesmos mecanismos usados pelas Forças Armadas para condicionar os seus soldados, treiná-los para matar. Como assim, pastor? Bem, descobriu-se no último século, ao estudar-se a guerra, que o ser humano tem, ou pelo menos deveria ter, uma certa resistência em tirar a vida do próximo. Bem, as Forças Armadas modernas decidiram aprimorar esse instinto, neutralizando a resistência de um soldado para matar. Fazendo o quê? Condicionando, por meio de exercícios, por meio de programas, até mesmo de simulações virtuais, para que ele não tenha tanto receio para matar, mas aprenda apenas a atirar. É exatamente isso o que estão fazendo com os nossos filhos cedo. Por meio de jogos muito populares e muito atraentes. Primeiro, insensibilizando. Como? Misturando ficção e realidade. É só ficção. Mas quanto mais a ficção se aproximar da realidade, melhor é o game, mais ele vende, mais sucesso ele faz. Segundo, condicionando os usuários a vincular violência com entretenimento e reconhecimento. Quanto mais mortes você conseguir, mais pontos, mais fases avançadas, mais prêmios. E por fim, valorizando por meio dos novos modelos, na TV e nos seriados, nos games, o quê? A brutalidade, a vingança. Então você sabe de onde vem essa onda de violência? Em casa, nas escolas, na rua? É muito simples. Por que esses indicadores sobem ano a ano há pelo menos 40, 50 anos? Olhe para a indústria do entretenimento, olha para o que os nossos filhos estão assistindo, olha para o que estamos alimentando a nossa família, e a correspondência é quase que exata. O mundo da ficção e o mundo da realidade estão cada vez mais próximos. Perigo da erotização, perigo da brutalização e, por fim, o perigo da idolatria. Como essa indústria do entretenimento, ela é perita em fabricar celebridades. Seja no esporte, no cinema, na música, pessoas totalmente desprovidas de caráter, mas cheias de personalidade. É ou não é? Quem são os populares? Quem são os artistas da hora? Quem é que lucra mais? Não são as pessoas de maior caráter, mas sim de maior personalidade, charme, sofisticação. E sim, violência e erotização. Os quais são estudados e acompanhados assiduamente pelos fãs, pelos espectadores, que desejam ser como seus astros, que desejam ser como aqueles que vêm na telinha. Tudo por um preço, é claro. Vestindo as mesmas roupas, ou usando menos roupa, fazendo as mesmas coisas, usando o mesmo vocabulário, se apresentando da mesma forma. O que a TV prega, o shopping vende e oferece para as nossas crianças. E já há indicadores que mostram a relação exata entre aumento de exposição à televisão e consumismo infantil. Uma coisa leva a outra. Aonde isso tudo nos leva? Nos leva para a morte espiritual, nos leva para a apostasia. Como disse John Benton em seu livro Cristãos numa Sociedade de Consumo, em uma cultura midiática que valoriza o visual, o imediato e o entretenimento, como nós vamos ensinar para as nossas crianças que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos? Não pelo agora, mas pelo porvir. E não pelo prazer a qualquer custa, mas sofrendo por um prazer maior na glória por vir. O mundo da televisão e o mundo do entretenimento é um mundo sem Deus, onde somente o espectador é Deus. Ele é que decide o que vai fazer com o seu corpo, com o seu temperamento, com a sua vida, com a sua imagem. Esse é o mundo habitado pelas nossas crianças
5 horas e 35 minutos por dia. E por brasileiros, na média, 4 horas e meia. E você? Está resistindo? Está pronto para resistir? Está convicto de que é hora de fazer alguma coisa antes que seja tarde demais? Espero que sim. Pastor, o que nós podemos fazer? Chegamos enfim a Romanos 12 e com isso vamos fechar. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Disse Paulo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que precisamos fazer como igreja, diz Paulo, é rendermos a nossa vida integralmente ao Senhor, sem guardar nada para nós mesmos. Rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. A imagem é do templo, a imagem é de um animal sacrificado e oferecido integralmente a Deus, sem reservar nada para o adorador. Assim Paulo diz: vocês se ofereçam como este sacrifício, integralmente a Deus. Se ofereçam os seus corpos, sua vida por inteiro a Deus em sacrifício. Esse é o culto racional, é o culto que faz sentido para Deus. Deus não nos chama para darmos de nós mesmos para Ele. Deus nos chama para nos darmos, ou para darmos a nós mesmos a Ele. E há um mundo de diferença. Você pode ir para um shopping, uma loja qualquer e dar de si mesmo uma soma de dinheiro que representa um tempo de trabalho e um investimento para receber um produto em troca. Você deu de si, mas você não deu a si. Você guardou a si mesmo. Se eu fizesse o mesmo com minha esposa e filhos, dando de mim mesmo, um tempo aqui, um recurso ali, umas férias ali, mas não desse a mim mesmo a eles, eu não seria de verdade um marido e um pai, mas apenas um negociante. Deus não nos pede para darmos de nós mesmos, um pouquinho de tempo, um pouquinho de estudo, um domingo aqui, uma oferta ali. Não, Deus nos ordena a darmos a nós mesmos a Ele. Se ofereçam inteiramente em sacrifício a Deus, vivo, santo e agradável. Este é o culto que faz sentido. Rendam-se a Ele e, por conseguinte, rendam a sua mente a Ele, porque isso também agrada a Deus. Como? Ele diz no versículo 2: primeiro, resistindo ao mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo. E qual é o padrão deste mundo? Paulo já descreveu em Romanos 1: pensamentos fúteis, corações loucos e insensatos, vidas dissolutas, idolatria, paixões desgovernadas. Isso é o mundo, é o que mostra na TV, é o que você vê na internet, é o padrão deste mundo. Não se amolde a este padrão, diz Paulo. É que nem o sapo na panela. Jogue um sapo numa panela com água fervendo e o que faz o sapo? Salta fora. Põe o sapo lá em temperatura mediana, ferva a água e o sapo anfíbio não sentirá diferença, ele cozinhará vivo na panela. E assim o mundo está cozinhando vivo a nós e os nossos filhos, e nem estamos sentindo essa morte gradual. Não se amoldem, não se deixem amoldar, resistam a este mundo. Na prática, pastor, o que isso significa? Primeiro, é necessário, é imperativo impor limites à televisão e a qualquer outro meio de comunicação. Você comprou, você pagou, você tem o direito de impor limites, quer os seus filhos gostem ou não. É sua responsabilidade. Você trouxe isso dentro da sua casa, é você o responsável, é você que vai prestar contas, pelo tempo e pelo conteúdo. Estabelecendo horários, tempo máximo, as excelentes orientações da Associação Pediátrica
Nos Estados Unidos, até os 18 meses de idade, não assiste. Até os 5 anos, 1 hora por dia. A partir daí, não libere tudo. Vá com calma. Veja exatamente quanto tempo seus filhos estão gastando, quanto tempo você está gastando na frente da TV, assistindo o que e decidindo de antemão desligar o que for, assim que começar a ofender e não depois. Assim que começar a ofender, não depois. O pastor Marcelo já compartilhou aqui antes, né? Foi para o cinema, pagou o ingresso. Na primeira cena, nos primeiros minutos, você viu que a coisa não vai melhorar? Perca o seu dinheiro, mas não perca o seu tempo. Perca o seu dinheiro, mas não perca o seu tempo e não perca a sua paz. Levante-se e saia. Saia assim que começar a ofender. Desligue assim que começar a ofender, não depois. Porque senão aquilo vai ocupar sua mente e o seu pensamento muito além do término do filme e da programação. Se você não conseguir ter controle sobre a TV ou sobre qualquer outro meio de comunicação, de duas uma, faça um jejum de 1 mês. Ninguém morre por falta de televisão em 1 mês, nem por falta de internet. Você não precisa viver à base de aparelhos. A vida fora da TV e a vida fora da internet. Quer fazer um teste? Fique 1 mês sem. Se mesmo assim você não consegue se controlar, é melhor jogar fora. Como disse o pastor Kent Hughes, melhor entrar no céu sem a TV do que ir para o inferno com um controle remoto em mãos. O que é mais importante? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Tua mão, corta, lança fora. O que é mais importante? Pais, tenham especial cuidado com a exposição dos seus filhos. Estabeleçam limites claros de tempo e de conteúdo. Assista com eles regularmente. Converse com eles. De preferência, fale com eles sobre o que eles estão assistindo. Ensine-os a terem uma leitura crítica. Dê recursos aos seus filhos para combaterem o mundanismo que estão assistindo, em doses homeopáticas. Mas não confie demais em si mesmo. Pais, pelo amor de Deus, jamais instalem uma televisão no quarto dos seus filhos. Se você não vai deixá-los sozinhos na horta de Copacabana, não deixe-os sozinhos na frente de uma televisão. Não deixe. Não instale uma TV no seu quarto, nem dos seus filhos, nem do seu. Não faça isso na sala de jantar, o que vai acabar com a comunicação da família. Faça isso num lugar onde todos podem ver, onde todos podem assistir e todos podem julgar juntos o que está sendo assistido. O que é mais importante? A comunicação no seu casamento e a santidade dos seus filhos, ou o seriado da época, a novela da hora. Não deixe qualquer membro que seja da sua família sozinho na frente de uma telinha. Faça um inventário do que vocês estão assistindo e jogue fora o que não presta. Jogue fora o que não presta. Não se amoldem a este mundo, antes de se arrependerem de uma má escolha. E por fim, diz Paulo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De nada adiantará barrar e filtrar a televisão e a internet se você não alimentar a sua cabeça e da sua família e dos seus filhos com a boa palavra de Deus. Saúde não se tem apenas evitando comer besteira. Saúde se tem comendo bem, se alimentando bem, se exercitando bem. Ninguém será um crente saudável somente por barrar e filtrar isso ou aquilo, se não se preencher da palavra de Deus. Então, pelo amor de Deus, desligue a TV, desligue o Facebook, desligue tudo isso e corra para a palavra de Deus, você e a sua família. Um amém. Eu vou tentar isso de novo. Antes que seja tarde demais.
Não se amolde ao padrão deste mundo. Desligue a TV, desligue 4, 5 horas por dia. Passe um mês sem isso e comece a abrir a Bíblia, orar e veja se Deus não transforma o seu casamento, a vida dos seus filhos, se você não redescobre a alegria da sua salvação, se Deus não te desperta para a glória dele. Leiam, estudem, devorem a palavra de Deus. Em cultos domésticos, na escola bíblica dominical, no culto congregacional, mas pelo amor de Deus, não entregue a sua mente a dos seus filhos à Rede Globo. Pelo amor de Deus. Ou a Netflix. Nem a Record. Que de crente não tem nada. 10 mandamentos, eu fico com um livro. O livro, pelo menos, é verdadeiro. O resto é novela. Meus irmãos, a igreja nunca viverá diferente do mundo se ela não pensar de forma diferente do mundo. Então está na hora de retomarmos o controle das nossas mentes, o cuidado com as nossas mentes e dos nossos filhos. O que ocupa a nossa mente e dos nossos filhos não é uma prioridade de segunda ou terceira ordem, é uma prioridade de primeira ordem. Jesus disse isso, Paulo disse isso. Deus não quer que você dê de si mesmo para Ele, Deus quer que você dê a si mesmo, por inteiro a Ele. E por quê? Porque Deus não pede de você nada que Ele não faça primeiro. Porque o que é o Evangelho, senão a mensagem de que Deus, sendo rico em graça e misericórdia, Ele não deu de si, Ele deu a si. Ele deu seu Filho. Ele se integrou por inteiro. E o que é que Ele quer de volta? Tudo. Tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você tem. A exigência do Evangelho é tão alta quanto a oferta do Evangelho. Dê a si mesmo para Cristo, porque Cristo primeiro deu a si mesmo pela sua salvação. Primeiro para te perdoar e me perdoar, porque nenhum de nós tem feito isso. Nenhum aqui tem amado a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Nenhum de nós tem sido um juiz perfeito do que assiste, do que consome. Ninguém. Cristo se entregou por nós para nos perdoar, mas também para que pertencêssemos a Ele e somente a Ele. Renda-se a Ele. Entrega-se a Ele, com controle remoto e tudo. Renda-se a Ele. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor bendito, não há um de nós nesta noite que possa se apresentar a Ti como um perfeito mordomo, um guardião fiel da sua vida. Eu muito menos. Muitas são as minhas falhas, quanto eu tenho pecado, por mim, pela minha casa e pelos meus filhos. Como temos nos acomodado, como temos relaxado, como temos descansado, enquanto o mundo avança a sua agenda, até lá dentro das nossas famílias, das nossas casas, dos nossos lares. Pai, perdoe-nos a nossa omissão, perdoe-nos a nossa negligência e desperta-nos, Senhor, desperta-nos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, para que nos coloquemos como guardiões às portas da nossa casa, que vigiemos a nossa mente e o nosso coração, levando cada pensamento deste mundo cativo a Cristo, para torná-lo obediente ao Mestre, examinando tudo, retendo o que é bom, ocupando a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor, fazendo tudo isso por amor a Ti, amando o Senhor de coração, de alma e de todo o nosso entendimento, em gratidão por Cristo,
que deu a si mesmo por nós. Ó Pai, nós que não merecemos e não merecemos coisa alguma de Ti, nós, com arrependimento e fé, nesta noite, queremos nos dar a nós mesmos, a Ti, Senhor. E se houver entre nós aqueles que nunca antes o fizeram, Senhor, conquista e cativa esses corações para a Tua glória. E vem disciplinar e cativar a nossa mente também, para que ela expresse mais e mais a glória, a beleza e a verdade da Tua santa palavra. Nós assim Te suplicamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.